Olá, bem-vindo ao nosso devocional. Eu sou Priscila Rodrigues e hoje nós vamos começar essa série sobre a Galeria dos Heróis da Fé. A cada episódio nós vamos estar falando de um deles, contando a história para você e trazendo a aplicação para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Se você gosta de aprender mais da palavra, clique no botão inscrever para você receber mais conteúdos como esse. Aqui eu te ensino sobre a palavra de Deus, te ajudando a crescer na graça e também no conhecimento. Muito bem, vamos começar. Hebreus capítulo 11. A pergunta que não quer calar. Por que esse tema, Galeria dos Heróis da Fé? Bom, Heróis da Fé foi a forma como o autor aos Hebreus definiu o exemplo que ele deu de vários homens extraídos do Antigo Testamento. Homens e mulheres que usaram a fé para vencer nas provações e viver uma vida de propósito. Eu e você também podemos nos tornar um herói, uma heroína da fé, caso nós decidirmos viver uma vida debaixo da palavra de Deus, vencendo os desafios pela fé e vivendo o nosso propósito. Mas afinal de contas, o que é fé? Hebreus capítulo 11, no primeiro versículo vai definir, e ele diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção, ou seja, a certeza das coisas que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, podemos chamar à existência as coisas que ainda não existem. Isso é o poder da fé. Então vamos falar do terceiro herói da lista, que o nome dele é Noé. Noé, ele recebeu uma ordem de Deus para construir uma arca, porque Deus mandaria o dilúvio sobre a terra, porque o povo daquela época havia pecado contra Deus e o pecado deles havia chegado até a narina de Deus e Deus estava irado com o povo. E o plano de Deus foi realmente destruir. Então, Noé vai receber a ordem, a responsabilidade para construir essa arca. Detalhe, até aquele tempo ainda nunca havia chovido antes. Então Noé começou a apregoar para o povo, falando que Deus mandaria o dilúvio, que eles precisavam, ouvir a voz de Deus e entrar na arca, Ele estava construindo essa arca para proteção, mas o povo estavam em rebeldia e não quiseram ouvir, não quiseram obedecer. Na verdade, eles zombavam de Noé. Eles riam, falavam que Noé estava ficando velho, estava ficando louco. Eles não acreditaram em Noé. Mas Noé, mesmo assim, obedeceu à voz de Deus e começou com os seus filhos, e construir a arca. E quando a arca ficou pronta, Deus, ele deu ordem aos animais que viessem de par em par, entrando dentro da arca, e ali Noé colocou os alimentos, para a provisão e tal, e por fim, Deus deu a ordem: Noé e sua família entrem na arca, e eu vou fechar a porta. E foi Deus quem fechou a porta da arca, e assim que fechou a porta da arca, o dilúvio começou a cair. A chuva começou a descer e as pessoas então viram que era verdade. Começaram a bater na porta da arca, mas Noé não podia abrir, porque eles não deram ouvido quando eles haviam dito. Estamos vivendo também um tempo onde nós pregamos a verdade e nós falamos para as pessoas se arrependerem dos seus pecados, porque Jesus está voltando e a porta da graça já vai se fechar. Mas elas não acreditam, elas não querem saber, algumas zombam, outras duvidam, outras até riem, Mas, assim como Noé, nós precisamos estar firmados em obedecer a ordem que Cristo nos deu de pregar. Ele disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Então, assim como Noé, nós não podemos ter medo, ficar inseguro ou recuados. Não, nós precisamos ter coragem e fé para falar o que Deus nos mandou dizer. Porque vai chegar a hora em que todos verão que o que a igreja pregou, que é o arrebatamento, a segunda vinda de Cristo, é verdade. Deus está preparando um lugar para nos levar e, enquanto isso, precisamos pregar para que muitas pessoas venham ao arrependimento, para que juntamente conosco elas possam subir para morar com Jesus no céu. Então, a lição que nós podemos tirar da vida de Noé, que foi o herói da fé, é a fé que ele teve de acreditar na ordem que Deus deu a ele
que foi: construa uma arca porque eu vou mandar um dilúvio, uma chuva muito grande. Ele poderia ter duvidado e não ter construído. Ele falou: mas nunca choveu, como é que vai chover agora? E como é que eu vou fazer um barco tão grande como esse? Eu não tenho ferramentas, eu não tenho recursos. Mas não, Noé teve fé e pela fé ele construiu a arca e foi salvo daquela destruição. Ore comigo agora. Pai, dai-nos a fé, assim como Noé teve, para ouvir a tua voz e obedecer, e fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer, para que possamos estar no centro da tua vontade. Dai-nos ousadia para pregar, independente se as pessoas vão acreditar ou não, que possamos cumprir o propósito que o Senhor determinou para nós. Em nome de Jesus, amém. Chegamos ao final de mais um devocional. Obrigado por você ter ficado até aqui. E, já que você chegou até aqui, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. Amanhã estaremos de volta e eu conto com a sua companhia.